Eu sou o Tenente Coronel Passarinho e hoje vamos tratar sobre o padrão de ouro da instrução operacional. Nossos objetivos são compreender o processo de desenvolvimento de uma instrução prática segundo o padrão de ouro desenvolvido pelo Centro de Treinamento Operacional, ou seja, nosso objetivo é como desenvolver instruções práticas e, em cima disso, planejar instruções práticas segundo esse padrão de ouro. O que é, então, o padrão de ouro da instrução operacional? Esse padrão de ouro ele tem por base o que vimos na instrução anterior do processo de tomada de decisão naturalístico, o RPD. Então, o que a gente verifica é que a instrução ela deve seguir um mnemônico que nós chamamos de adepta. O primeiro fase da instrução, eu vou apresentar a situação problema, seguida por demonstrar a técnica, a explicação detalhada, a prática isolada, o treinamento completo da técnica e, por fim, a avaliação e o debriefing. A primeira etapa da instrução, então, a gente vai apresentar a situação problema, ou ao que aquele conhecimento serve ou aquela técnica se destina a resolver. Então, por vezes, o aluno que está ali já cansado, desatento, a gente só está apresentando uma técnica, ele não vislumbra a aplicação, fica mais difícil a gente conseguir atrair a atenção desse aluno e, pior, ele não consegue visualizar a aplicação daquela técnica. Então, não desenvolve, de fato, a aprendizagem, que é a mudança de comportamento do aluno. Então, toda instrução ela deve iniciar explicando exatamente onde que aquele conhecimento vai ser relevante para o aluno ou qual o cenário em que eu vou aplicar aquela técnica. Então, a gente vê aqui nessa ilustração um militar do Centro de Treinamento Operacional, antes de explicar uma técnica, ele demonstra num quadro, através de um desenho, qual seria a situação problema e, a partir dali, apresenta o desenvolvimento da técnica. Isso também pode ser feito de forma verbal ou através de um vídeo ou outros métodos em que consiga trazer para o aluno essa visualização da necessidade daquele conhecimento ou daquela técnica. A segunda fase é a demonstração da técnica. Nesse momento, é importante que a gente primeiro consiga demonstrar a técnica como um todo. Então, o instrutor auxiliar ele vai demonstrar sem pausas a técnica, ou seja, como que se resolve aquele problema. Enquanto isso, o instrutor principal, o instrutor-chefe, ele vai narrando ou explicando brevemente a técnica, sem entrar muito em detalhes nesse momento. Mas o aluno, com isso, ele consegue ter uma visualização do todo da solução. Para, em seguida, no próximo passo, a gente partir para a explicação detalhada da técnica. Então, esse é o momento em que fazemos o recorte da técnica e a gente vai explicar para os alunos que devem estar, não conforme a foto, mas dispostos de forma organizada, de forma que todos consigam visualizar e o instrutor consiga visualizar todos os alunos também. E aí, nesse momento, a gente vai explicar o detalhe de cada etapa ou cada processo ali no desenvolvimento dessa técnica. Em seguida, a gente vai para a prática isolada. Então, se, por exemplo, uma instrução de blocagem do freio 8 numa descida técnica vertical, se eu fosse treinar isso só na minha torre, numa descida longa, a gente teria um risco de, primeiro, estar expondo o aluno no risco de queda, e, segundo, eu teria poucas repetições sendo realizadas, uma vez que uma descida completa leva algum tempo. Então, o ideal é que, nesse primeiro momento, eu consiga fazer uma prática isolada da técnica, que seja uma corda menor ainda ao resto do solo, e realizar o treinamento de blocagem e desblocagem, fazendo uma descida muito curta ali, às vezes de um degrau para o outro, mas de forma que o aluno consiga pegar o desenvolvimento dessa técnica. Para, em seguida, no segundo momento da instrução, eu realizar o treinamento completo da técnica. Aí sim, eu vou desenvolver todo o procedimento da técnica, seja talvez desde a ancoragem ou não, mas com a descida, a blocagem, já trazendo aí aspectos de aplicação da técnica diante de um cenário mais real em que ela será empregada. Por fim, é importante a gente trazer no final de cada instrução a avaliação e o debriefing. Então, mais uma vez, a gente vai confirmar com os alunos ali o que eles aprenderam, a aplicabilidade dessa técnica, verificar como é que foi o processo de ensino-aprendizagem e, em cima disso, sanar eventual dúvida ou trazer ali um ponto que foi um erro comum para vários alunos, alertar isso para todo o grupo de alunos. Então, com esse mnemônico adepta, apresentação da situação problema, demonstração da técnica, explicação detalhada, prática isolada, treinamento completo da técnica, avaliação e debriefing, a gente consegue trazer
o máximo de eficiência para nossas instruções práticas. Muito obrigado e até a próxima instrução.